Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre linguagem de programação. Linguagem de programação para a gente, pessoal, é o novo idioma, né? Tem pessoas aprendendo inglês, mas linguagem de programação vai ser o seu idioma universal. Então esse é um assunto muito interessante e relevante na carreira do profissional de software. Então meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar conversando com você. Você está nesse momento no canal de Insights, então assina o canal, participa nos comentários, manda um like aí, nervoso, tá? Vamos contribuir com essa discussão e a proposta desse canal é falar sobre software, estratégias, startups, inovação e assuntos, né, de uma maneira geral, relacionados ao desenvolvimento de software. Então eu trato sempre assuntos do dia a dia das pessoas, baseado em experiências direto da trincheira, coisas que nós estamos vendo aqui nos clientes e olhando para o mercado também à frente, tá? E um assunto muito interessante, aprender hoje a desenvolver software é o principal idioma universal, né? Por muitos anos acreditamos que era o inglês e hoje não. Se você é desenvolvedor de software, você já tem a liberdade de trabalhar remotamente em qualquer lugar, né? E se você sabe desenvolver software, você vai saber, vai poder se movimentar também, seja para um trabalho normal, para um trabalho remoto e ter essa portabilidade, né? De uma forma muito fácil e tem demanda para isso. Então é uma coisa bastante interessante. Vamos lá, há cerca de um pouco mais de 20 anos, quando eu decidi entrar na área de software, né? E a família era contra, era uma profissão não grata, né? Mas vamos combinar, até hoje ninguém sabe o que eu faço. Como é que vocês passam isso aí? Seus familiares sabem com o que vocês trabalham? É uma coisa bastante interessante e na minha área especificamente, na 2PC, nós somos uma empresa que desenvolve estratégias de desenvolvimento de software, né? Então nós oferecemos suporte avançado em arquitetura, temos uma área avançadíssima, uma das mais avançadas em desenvolvimento de software na plataforma Microsoft aqui no Brasil. E o engraçado é que os clientes nos procuram, vocês fazem treinamento, vocês são uma empresa de treinamento? Eu disse, não. E como é que eu aprendo? Olha, se você vier trabalhar conosco, nós vamos transferir para vocês todas as estratégias que nós desenvolvemos, né? Se tiver que treinar, nós vamos capacitar, mas o nosso principal trabalho é transferir tecnologia, né? Então, é até uma coisa difícil de entender também para as pessoas. Imagina para sua mãe saber que você é um profissional da área de software. Então você faz um Facebook. Eu acho que está até ficando mais fácil explicar, né? Mas hoje o assunto é relacionado justamente a essa questão fundamental, que é o novo idioma, né? Que é o idioma de desenvolvimento de software, que vai te dar uma portabilidade global de comunicação. Porque desenvolvimento de software, ele é igual em qualquer lugar, tá? Hoje, com o avanço da tecnologia, da comunicação, das informações chegando em tempo real em qualquer lugar, uma coisa que sai nos Estados Unidos, sai aqui, tá? Se você quiser ficar parado, aí é uma opção pessoal de cada projeto, uma opção pessoal de cada profissional, cada um segue a estratégia que lhe é mais conveniente. Mas eu posso garantir a você que, por experiência própria de mercado, em clientes multinacionais que nós trabalhamos, e casos bem interessantes que eu vou contar para vocês, não foi só um, tá? Então, assim, quando é um caso, você até conta que foi um fato raro e inexplicável. Mas nós temos vários casos muito parecidos e engraçados, onde uma empresa multinacional desenvolvendo um software aqui no Brasil, trabalhando sobre a nossa estratégia do DevPrime, que é a nossa metodologia de desenvolvimento de aplicação, e aí ele recebeu o arquiteto global sênior. Estou falando de uma empresa, não é empresa de software, mas uma empresa que tem 500 desenvolvedores no mundo, só para você entender o que eu falo sempre aqui nos vídeos, que toda empresa é uma empresa de software. E aí veio o arquiteto global da empresa, tá? Trazer novidades para o projeto e fazer uma espécie de uma auditoria para entender como os brasileiros estavam desenvolvendo um novo projeto. Foi uma situação bem engraçada. O gringo chegou, né, e começou a escutar o arquiteto local do projeto apresentando, definindo toda a estratégia, como estava trabalhando a arquitetura, como estava pensando na política de reuso, como estava pensando no ciclo de continuidade do projeto,
no incremento contínuo, né, da qualidade, na estratégia de DevOps, toda a parte de escalabilidade, enfim, desenvolvimento orientado à alta performance. E aí o gringo simplesmente gostou tanto, né, que contratou, moveu esse arquiteto para o time global também e deixou o time do Brasil dar sequência no projeto que eles estavam desenvolvendo, tá? Uma iniciativa global para rodar em empresas de todo o mundo. Então isso é um cenário bastante interessante, já aconteceu várias vezes com a gente e nos dá o conforto de mostrar para vocês que no momento atual, tá, não tem desculpa para você estar desenvolvendo com práticas desatualizadas. Então assim, o que você faz hoje no Brasil é o que é feito nos Estados Unidos. Se você tem problema de software no Brasil, você também tem nos Estados Unidos, você tem na Argentina, você tem em todos os lugares. Mas se você se dedica a aprofundar na carreira de software e evoluir as práticas, não somente as ferramentas, você vai conseguir alavancar a sua carreira em qualquer lugar, tá? Mas o ponto fundamental assim que eu defendo sempre defendi isso, sempre tive um sonho e eu estou ficando feliz porque isso está virando realidade, né? Tenho visto iniciativas em diversos locais onde o desenvolvimento de software tem sido cada vez uma matéria mais próxima na cabeça dos educadores, né? Então, isso vai ser uma grande tendência, o mercado está apontando nessa linha, diversos veículos de comunicação estão defendendo cada vez mais esse tipo de iniciativa, que é ensinar linguagem de programação também nas escolas, né? Isso é fundamental. Eu complementaria com enxergando o universo, né, de uma formação em 3 grandes pilares. Empreendedorismo, tá? Já falei isso aqui outras vezes aqui no canal. Aprender linguagem de programação, fundamental, né? E finanças. Eu acho que o brasileiro principalmente precisa aprender a cuidar das finanças. Que tal desenvolver um aplicativo para isso? Eu sei que tem vários. Faz o seu. Eu acho que é um bom exercício para você começar a desenvolver software. Eu vou te contar. Quando eu comecei, o exemplo de desenvolvimento de software era fazer um software para uma locadora. Você não sabe nem mais o que é uma locadora, meu amigo. Você lembra? Locadora de VHS? Quem de vocês aí mandou o Desapega VHS? Manda aí. Eu acho que poucos hoje dessa nova geração conhecem, né? E ou era fazer um software de locadora, ou era fazer um softwarezinho, um front de venda de loja, bem vagabundo, tá? Mas pensa, naquela época que eu comecei, há mais de 20 anos, tá? Anota isso, cara. Vocês não têm ideia do sucesso que fazia qualquer tipo de implementação. Eu digo isso para os clientes, que na época a gente botava um botão e o cara ficava, louco. Que coisa fantástica, né? Eu fiz um software de locadora em VB3, uma linguagem de programação que poucos conhecem hoje em dia, tá? Eu comecei há muitos anos. Dá uma olhada nos vídeos depois da minha história para você se situar. E aí, cara, tava todo mundo programando no COBOL, né? Eu sentei e fiz esse software de locadora baseado nas conversas que eu tinha nas locadoras que eu alugava VHS, né? Cara, eu vendi na época para umas 4 locadoras esse tipo de software, né? Nem sabia nada de nada. O cara falou, eu preciso controlar aqui minha locadora. Eu falei, olha, tem esse software básico que controla a entrada, a saída, com quem alugou, sabe? Aquelas coisas bem simples, mas pro micro contexto da época fazia uma diferença danada. Então, esse é o universo de software, cara. Você pode começar o que você quiser, né? E tá mais fácil hoje. Pensa que tá mais difícil, cara? Tá mais fácil, porque hoje você faz um software, um aplicativo agora, e você tem um canal de distribuição. Então você joga numa lojinha dessa da vida e vai cair lá no seu iPhone, vai cair no seu Android. Enfim, esse mecanismo de venda que foi criado hoje, para mim é fantástico. Aí, não, se a aplicação crescer, joga no cloud, contrata com escalabilidade, olha lá o Vazuri para você ver. Para projetos simples, então, é muito mais fácil. Cria um app lá, service, joga teu produto, usa um banco de dados escalável. Então, assim, hoje é tudo mais fácil. E o que acontece? Todo mundo vai começar a aprender programação e é uma linguagem universal, mesmo que você não vai desenvolver software. Por quê? Onde é que isso vai ajudar todo o ecossistema? Eu tenho falado muito sobre essa questão de ecossistema para vocês entenderem. Toda vez que você enriquece a base do ecossistema, obviamente, tudo melhora, tá? Melhora os desafios, melhora a visão de investimento nos projetos, melhora para todo mundo, tá? Você tem um trabalho mais respeitado,
Porque imagina, se você fica trabalhando só com tranqueira, né? Imagina você só jogando lixo de código lá no seu caminhão o dia todo, garimpando lixo, garimpando bugs. O que é que as empresas vão entender? Isso é um centro de custo, tá? E é uma visão completamente errônea. Então, quando a gente começa a trabalhar todo o ecossistema, você vai ter um alcance muito maior e a possibilidade justamente de ter tempo de inovar. Você sabe o que é que custa mais caro num projeto de software? É justamente as empresas perdem a capacidade de inovar. E aí, formando as pessoas em desenvolvimento de software desde cedo, cara, imagina, você vai começar a ser desenvolvedor, sei lá, 20 anos antes, e você já vai ter praticamente um caminho pensando em software, você vai ter já seus aplicativos desenvolvidos, você vai chegar no mercado com um outro nível de maturidade. Mas o ponto-chave é, se você aprende inglês hoje, cara, aprender linguagem de programação é o seu primeiro caminho, cara, por incrível que pareça. Porque, como eu falei para vocês, é o idioma hoje universal, tá? Então, em todo o mercado que você for olhar, a demanda por profissionais de tecnologia tem crescido absurdamente. E por que é importante todo mundo aprender o mínimo possível, né? Porque vai facilitar, inclusive, essa pessoa amanhã vai ser um executivo, vai ter uma experiência para poder estar contratando software também. Porque é uma dor de cabeça grande hoje, né? Pessoas contratam software com o nome de sisteminha, né? Manda aí hashtag sisteminha, manda pra gente aí no comentário. Cara, desapega sisteminha, né? Desapega mudançazinha e desapega softwarezinho, né? Porque é tudo em softwareinho, né? O cara constrói um complexo de prédio, é um complexo, já começa por nome. Vocês já viram que o nome já começa complexo, né? Então, quando o cara fala complexo de prédio, então o cara fala assim, não, é um complexo, né? E por que quando ele vai desenvolver um RP ele chama de sisteminha, né? Já parou para pensar isso? Então é uma questão cultural que está caindo, tá? E todo mundo tem que trabalhar para mudar. Quando você faz um software bem feito, o custo disso reduz para todo mundo, né? E é outro defeito no Brasil que está se corrigindo em função da dor, tá? Infelizmente, muita gente precisa sofrer na pele a dor para refletir sobre. Então, assim, muita gente prefere ficar a vida toda mexendo pedregulho do que construir uma fundação de um software com qualidade, né? Então essa é uma discussão também que eu já tratei em outros vídeos sobre investimento em qualidade durante todo o projeto, e isso reflete hoje. As empresas estão aí muitas com estrutura balançada, somente no momento atual, com dificuldade de inovar, porque quando você vai olhar a estratégia de software está toda comprometida, tá? Me fala um cliente que você visita ou trabalhou, ou o seu produto atual, tá? Se você é uma empresa, se você não está sofrendo com software, fala para mim. Então, a gente tem que trabalhar para mudar a visão completa desse ecossistema. E eu acho que quando todo mundo se conectar a aprender o mínimo de desenvolvimento de software, vai facilitar toda a comunicação. Você conhece algum cliente ou PO, sei lá, você trabalha com agilidade, que no primeiro contato com você consegue acompanhar o desenvolvimento do seu software? É difícil, né? Por quê? Porque a comunicação ela já começa difícil, as pessoas não entendem o conceito do trabalho de desenvolvimento de software, o conceito do trabalho intelectual. Eu até gravei um outro vídeo aí anterior sobre algoritmos, né? Para tentar desmistificar um pouquinho, né, essa visão sobre o que acontece nos bastidores do software. É bem legal, né? Eu lembro que um dos primeiros exemplos que eu fiz quando eu estava desenvolvendo uma aplicação Windows, obviamente, foi uma calculadora, é óbvio, né? Para fazer as 4 operações, porque ali já é luxo, né? Eu acho que é o melhor exemplo também, eu uso assim, quando eu vou bater um papo com alguém que não sabe nada de nada, eu abro a calculadora do Windows, né? Faz aquela, aí eu jogo lá na tela e falo, cara, faz uma conta aí. E aí começa a discutir sobre o que está acontecendo. Baseado nisso, eu falo, cara, você quer aprender a desenvolver software? Pronto, é só você ensinar agora o computador a fazer essa conta. E aí, quando você vai conversar com ele, com esse computador, você tem que falar o idioma dele, né? Que a gente fala que é a linguagem de programação. Então, essa é uma metodologia legal para poder ensinar uma pessoa o básico sobre desenvolvimento de software. Isso é muito bacana porque ele consegue, de uma forma muito simples, perceber o que acontece nos bastidores, cara. E aí você vê o olho da pessoa brilhando, cara, me dá uma felicidade, um orgulho muito grande. Faz esse teste, né? Pega uma pessoa que não manja nada de nada, abre o seu Visual Studio e abre a calculadora
e bate um papo com ele sobre como funciona a calculadora, você vai ver que ele sabe lógica de programação, tá? Só que ele não pensou dessa forma, mostra isso para ele. Aí depois desenha a calculadora no formulário, sei lá, Windows mesmo, coloca os botões e mostra para ele como é o comportamento do software. Você vai mudar, cara, a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai ter uma perspectiva diferente. Se for uma pessoa que está contratando software de você, vai entender o que acontece nos bastidores. Obviamente isso é só uma visão superficial, né? Mas assim, é uma visão que pode mudar a vida de muita gente, né? Eu tenho trabalhado muito intensivamente em cima disso. Não sei se você conhece, nós temos uma plataforma que chama-se Dev Brasil, tá? É uma marca e uma startup investida por nós. E Dev Brasil tem a proposta de reunir desenvolvedores de software, tá? Hoje é a maior rede social de desenvolvedores de software no Brasil e nós estamos analisando diversas frentes de investimento para diversificar, aumentar, né, a capacidade do alcance. A gente organiza diversos encontros pelo Dev Brasil justamente para fomentar o desenvolvimento de software, para fomentar a maturidade, discussões e todo o crescimento em geral do próprio ecossistema de software. Mas falando então sobre a questão da linguagem universal, dá uma refletida sobre isso que eu falei com você. Desenvolvimento de software é a linguagem universal do momento, tá? Então um programador, ele é um programador em qualquer lugar, até numa ilha, tá? Seja ele no trabalho remoto, ou seja ele buscando uma nova posição de trabalho, seja como for, tá? E a gente vai ter um rumo muito grande também, cada vez mais de aplicativos. Obviamente a concorrência é muito grande. Imagina, Mila de Ouro, né? Joga no Google aí, Serra Pelada no Brasil. É a mesma coisa de fazer aplicativo, tá? Não tem almoço grátis. Acaba com essa história também de que fez um aplicativo e vai bombar. Não é assim, tá? Você vai enfrentar uma concorrência muito forte, global, tá? Então você tem que fazer coisas inovadoras, muito boas e que conquistem o coração da pessoa que vai usar o seu aplicativo. Aí você vai realmente ter um alcance absurdo. Eu acho engraçado. Tem clientes que fazem uma app e acham que botou na loja, explodiu, né? E não fez nenhuma iniciativa dentro do produto de negócio, nenhuma iniciativa de inovação, nada que chame a atenção e ele acha que automaticamente vai explodir. Eu lembro muito, poucos de vocês conhecem, tem um bonequinho em construção. Quem tiver ele aí fácil, joga aí nos comentários, pelo menos o link para o pessoal conhecer. Todo site, na época de 99 mais ou menos, o cara registrava o domínio e jogava um bonequinho em construção, né? É que nem eu tô vendo hoje muitos clientes querendo fazer app assim. Eu falo, cara, tô fora, não entro nessa, né? De fazer um aplicativo meia boca e falar assim, não, cara, você vai perder tempo, né? Você quer entrar, se posicionar, escolha uma feature de negócio que gere realmente valor para o mercado que você vai oferecer e depois incremente essa feature, mas não faça um aplicativo qualquer meia boca, porque alguém vai instalar e vai desinstalar e depois não vai instalar de novo, tá? É simples assim, todo mundo tem que entender como funcionam as coisas. E eu digo muito para quem está aprendendo a desenvolver software, a lição mais importante é: se coloque no lugar do seu cliente. Ou seja, se você está desenvolvendo um aplicativo, se coloque no lugar de você baixando o seu aplicativo, tá? E veja se você realmente vai querer usar o seu aplicativo. Mas vamos trabalhar juntos para que esse universo do desenvolvimento de software se expanda cada vez mais. Eu acho que isso tem que evoluir também por meio de políticas públicas, né? Além de iniciativas privadas, para poder fechar essa visão de ecossistema. Me fala se sua mãe sabe o que você faz. Fiquei curioso também, porque é uma coisa que ao longo de mais de 20 anos, cara, eu aposto com você, a família não sabe com que eu trabalho, né? Sabe que ganha dinheiro, tá? Mas não sabe com que eu trabalho. É bem engraçado isso. E eu já acostumei, eu dou muita risada. Eu vou até contar uma historinha pra gente fechar. Você está sempre visitando família, né? Na casa de amigos, tal. Tava num jantar na casa de um tio meu e tinha umas visitas, tal. E aí ele estava tentando explicar qual era o meu trabalho, né? Como estrategista em desenvolvimento de software. Complicou tudo, né? Eu falo para ele, não, cara, eu trabalho desenvolvendo software. Pronto, não entende também. Mas aí, enfim, ele explica do jeito dele. E aí um dos amigos deles que estava numa reunião perguntou: olha, putz, legal, cara, que você trabalha com TI.
Eu já fico com aquele sorriso travado, né? Uhum. Aí daqui a pouco ele solta aquela mágica, né? Acabei de comprar uma home nova e preciso instalar na minha casa. Você faz isso? Eu falei, cara, se você pagar bem, eu faço pra você, sim. Eu falei na ironia, né? Mas, cara, é engraçado. Aparece cada coisa que eu dou risada. Outro dia me perguntaram se eu gravava CD, né? Se eu fazia serviço de ficar duplicando CD. Legal, bacana. Eu dou muita risada como as pessoas não têm ainda a mínima percepção do que é desenvolvimento de software, né? E eu só me divirto com isso. As pessoas que estão ignorantes vão ser atropeladas pelo sistema, tá? Hoje está mais fácil porque tem o Facebook surgiu de algum lugar, tem um aplicativo que eu instalei no smartphone. Eu digo a você o seguinte, a era hoje que você está vivendo da mobilidade foi um avanço gigantesco, cara, porque crianças, adultos, idosos estão conectados, estão lá no seu WhatsApp, estão acessando aplicativos, e isso mudou a perspectiva de desenvolvimento de software também, tá? Deu uma acelerada que vocês não imaginam. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que os aplicativos vêm de algum lugar, né? Sabem que vem de uma lojinha que eles têm que instalar, já é um termo novo, né? Ou baixar, como eles estão usando, e tem a opção dele comprar o aplicativo, ou eu preciso pagar pelo software, né? É um ponto positivo, né? O pobre do programador que passou noites e noites trabalhando naquela app, ele tem família também, né? É engraçado isso, né? E eu também vejo, o cara, putz, não vou instalar essa app porque é pago. E eu olho lá e falo, por que não? Tá? E eu tô falando com pessoas que ganham muito dinheiro, tá? Por que não? Aí eu dou logo um exemplo, cara, se eu bater lá na sua empresa, você vai me entregar o seu produto, o seu serviço lá de graça? Aí o cara olha assim pra mim, pois é, por que o profissional de software vai ter que te entregar o aplicativo dele de graça? Ele desapega, meu amigo, né? É um ecossistema, você tem que botar a grana para rodar. E eu me divirto com essas coisas, né? Fazem parte do ciclo de maturidade do mercado, é um processo de evolução. Obviamente no cenário de ecossistemas de aplicativos nós temos várias possibilidades de monetização, acho que é até um tema para falar depois, né? Bem bacana, eu tenho visto bastante coisa, tenho visto algum cliente já pensando fora da caixa, né? Eu gosto muito do livro do Chris Anderson, né? Tem alguns livros bastante interessantes sobre o futuro dos preços, cauda longa, eu acho que são dois pontos que todo desenvolvedor deveria ler. Não é livro de programação, mas assim, é um ecossistema que tem crescido muito, né? E como eu falei para vocês no início, imagina se as crianças hoje saírem da escolinha sabendo o que é um software, sabendo fazer primeiros algoritmos, né? Mesmo que seja um software preparado para eles, às vezes eles não têm uma habilidade para programar, né? Isso, cara, isso vai dar um volume, né, de profissionalismo, de conhecimento no mercado, de crescimento absurdo, né? Absurdo. Uma companhia, se você olhar hoje, eu vou usar o exemplo americano, né? Cara, o PIB é movimentado pelas companhias de tecnologia, né? As companhias de tecnologia valem mais do que o petróleo, né? Durante milhares de anos, aquelas ideias ultrapassadas, movimentou guerras por causa de petróleo. Hoje, cara, você juntar Facebook, Google e mais uma tonelada de empresas que você conhece, é muita grana girando em torno disso. Imagina quanto de receita isso traz pro estado, para a cidade, para o país. E aí é um ecossistema absurdo, né? Quantas pessoas vão morar naquela cidade por causa daquilo, vão consumir localmente. Enfim, é uma coisa assim. Se alguém matemático aí, alguém com números aí, eu acho legal dar uma olhada nesses números para você ver o que a força de um ecossistema consegue fazer no mercado, tá? Então isso pode movimentar o futuro de qualquer país. Então eu acho que é o resumo do bate-papo de hoje, né? E a minha vida é ligada ao software, tá? Eu brinco muito isso, é o meu plano A, o meu plano B, o meu plano C. É a área de desenvolvimento de software, uma coisa que eu tenho como paixão. Adoro conversar sobre isso, adoro
Se eu paro numa rodada, acabei de encontrar agora um amigo, tá, de longa data, tava querendo inclusive falar com ele, parece que tem coisas que acontecem assim que a gente não imagina, né? E encontrei ele agora às 7 horas da manhã, passando na rua. Meu, você está em São Paulo. São Paulo é a coisa mais louca, né? Você está em pessoas extremas. Encontrei o cara, né? Conversamos rapidamente agora sobre arquitetura de software, sobre microserviços. Em praticamente 5 minutos que nós paramos para conversar. Vamos marcar uma conversa com mais calma. Mas, cara, isso é o ecossistema de desenvolvimento de software que eu, cara, amo muito, adoro. Já escrevi livros relacionados, vou continuar escrevendo. Se você me perguntar quais são os meus próximos passos, eu adoro escrever livros, adoro escrever artigos, adoro ver pessoas falando sobre software, tá? E o que eu puder contribuir, eu vou continuar contribuindo, porque eu acho sempre uma discussão muito rica, né? Eu aprendo muito quando eu vejo alguém falando. Então, assim, o meu trabalho não é simplesmente ensinar, é aprender também. Eu aprendo muito com os clientes, com os desafios, com as equipes dos clientes, porque cada um vive um cenário. Vocês precisam entender muito isso, vocês vão ver que vocês vão conseguir alavancar muito a visão de vocês quando vocês escutarem os desafios, o que cada um já passou, tá? Para poder você dar sempre um próximo passo baseado numa lição aprendida. Eu acho que esse é o ponto fundamental, tá? Então vamos trabalhar juntos para enriquecer o ecossistema de software. Hoje eu quis tocar esse tema porque é um tema assim muito bacana, transformador, e vamos torcer que cada vez mais as pessoas tenham contato com o desenvolvimento de software o quanto antes, né? O meu e-mail é o ramon.durães@2pc.software. Eu trabalho na companhia 2PC, que é uma empresa que tem o foco principal ajudar outras empresas no processo de modernização e de desenvolvimento de software, tá? Então nós desenvolvemos tecnologias e transferimos essas tecnologias para os nossos clientes. É muito bacana. Nós pesquisamos coisas que estão na frente, coisas que estão dando problema hoje e amadurecemos todo esse processo para que os nossos clientes não passem por isso. É simples assim, né? Então isso gera um valor muito grande nos clientes que a gente trabalha e deixa todo mundo feliz, tá? Deixar o cliente feliz para mim é a maior conquista de todas, tá? Porque não existe orgulho melhor para quem está trabalhando com software e ver o resultado do seu trabalho ali no dia a dia, na vida das pessoas, tá? Software hoje faz parte da vida das pessoas. Então, a frase que eu tenho repetido sempre nos meus vídeos é: toda empresa é uma empresa de software. Então, participa nos comentários, gente, vamos interagir, compartilhe com os amigos todas as discussões aqui no canal, me mande sugestões de temas, eu recebo muitos e-mails, tá? Eu fico muito feliz com o contato de todos vocês, encontrar na rua também. Depois eu vou marcar outras iniciativas para a gente tentar fazer algum tipo de meetup também sobre software, com pauta aberta. Eu quero que todo mundo fale alguma coisa e vamos avançar, tá? Essa é a proposta desse canal, é um canal exclusivo de insight, onde você vai ter informações aqui das trincheiras e a tua colaboração é fundamental. Então, um forte abraço, vou correr hoje porque tem um monte de coisa para fazer, cara, estou super empolgado. Vou falar depois, mais na frente, sobre esse programa MVP que vocês estão vendo com essa camisa aqui hoje, que eu participo há muitos anos, tá? Desde 2003, tá? Então, tem muitos anos, sou um dos MVPs também que participa de uma forma mais antiga aqui no Brasil. É um programa global. Eu vou convidar a responsável pelo programa para um bate-papo também com vocês. Eu acho que é uma iniciativa de muito valor para todo mundo, né, que segue a carreira de desenvolvimento de software e outras, né, de todas as companhias. Eu acho que é importante você estar junto com quem está trabalhando na transformação, tá? Esse é o processo chave, né, em toda a cadeia que você está trabalhando. Então, não vamos reinventar a roda, né? Vamos fazer reuso, é diferente de reinventar a roda, tá? É bem bacana isso. Eu até falei, eu acho que em outro vídeo, que reuso não é copiar e colar, né? Dá uma olhada também. Então, são sempre assuntos que eu estou discutindo aqui com o maior prazer na área de desenvolvimento de software. E esse tema, onde o software desenvolver software vai te colocar numa plataforma global, cara, é a minha reflexão final para você, tá? Reflita isso todo dia. Reflita o que você está fazendo hoje para melhorar a tua experiência no desenvolvimento de software. Um forte abraço, até a próxima.
e tamo junto aí, vamos evoluir. Não esquece de mandar o like, é de graça, tá? Convida amigos. Tchau, tchau.